Tá, é a segunda vez que eu tô tentando gravar assim, tampando a câmera só com a minha voz pra explicar, porque eu tô com preguiça de escrever. E eu acho que eu consigo me expressar melhor falando do que escrevendo nos status. Basicamente, sobre o caso da Mariana Ferreira, eu vou resumir o que eu tava querendo dizer. Que eu duvido que a maioria viu o vídeo do Tragicômico, porque tem quase 40 minutos. O que aconteceu foi o seguinte, não dá pra afirmar se foi estupro ou não, porque a maioria das provas apontam que não. Aí você vai me falar, mas tem as fotos, tem a filmagem, tem o DNA, tem não sei o quê. Primeiro, o DNA prova que os dois tiveram uma relação sexual. Ok, não prova se foi consensual ou não. Beleza? Continua. As filmagens não mostram do local, não mostram eles fazendo algo, mostra as câmeras de segurança deles saindo e entrando e depois dela andando na rua. E isso mostra que não teve, sabe por quê? Porque não aponta que o equilíbrio dela, ela não estava abalada depois, ela estava com o equilíbrio perfeito e com um salto alto descendo uma escada íngreme e estreita, ela conseguiu descer de boa, ou seja, ela não estava bêbada nem drogada, ela estava sóbria, porque teve equilíbrio de boa, ela não estava abalada, o que aponta que talvez ela não tenha sido estuprada. E última coisa, puta, sempre que eu vou falar me dá um branco. O que eu ia falar? Ah, tá, lembrei. A última coisa. Depois que tem as filmagens dela saindo do lugar, tem ela descendo a escada e depois tem dela andando na rua. Ela andando na rua, ela tá de boa. Tá andando tranquilamente, normal. Ela não parece estar bêbada, não parece estar drogada. Ela não parece que foi estuprada, porque ela não tá nem um pouquinho abalada, tá falando no celular de boa. Ela passa pelo segurança do local, não pede ajuda, não faz nada. Aí tudo bem. Ela tava, digamos que ela tava com medo. Então por que ela foi contar pro Uber do negócio? Entendeu? Não tem sentido. Todas as testemunhas que quando foram depois que não testemunharam diretamente, mas que estavam próximas ali do local, falaram, deporam a favor do cara. Só teve duas pessoas que deporam a favor dela. A mãe, que nem foi diretamente no julgamento, e a mãe dela não conta, que familiar não conta como depoimento em julgamento. Óbvio, por coisas óbvias que eu nem preciso explicar, porque um familiar sempre vai te favorecer, provavelmente. Então não conta depoimento familiar. Aí teve o Uber, né? A história do Uber que eu sei que não tem nexo nenhum. Tá, por que ela não pediu ajuda dos seguranças, não pediu ajuda dos funcionários, mas pediu ajuda do Uber? Hã? Qual que é o sentido disso? Aí tá, beleza. O exame toxicológico. O exame, eles fizeram o exame pra ver se tinha traços da bebida ou das drogas. Ela tava sóbria, não tinha rastro nenhum. Primeiro, ela tava com o equilíbrio perfeito. Se tivesse. Não existe droga no mundo que passa o efeito em 6 minutos. E que ela fica sem índice nenhum. Todos os índices desaparecem do corpo dela. Que fizeram o exame toxicológico, ela tava 100% sóbria. No. Aí, como chama? Aí tá, eles também fizeram uma análise pelas filmagens e também deu, como que eu disse, que ela estava tranquila, não estava abalada nem nada. Aí, ok. Tem a chance ainda do cara ter estuprado ela? Tem, não são chances zeros. E eu, inclusive, eu acho que se ele realmente tivesse estuprado ela, não é pra defender o cara, eu não tô defendendo o cara, eu não tô falando que ele tem se inocentado, eu não tô inocentando ele. Pelo contrário, eu tô falando que talvez as provas apontem que ele talvez seja inocente, você tá entendendo? A única coisa que tá defendendo ela aqui é o vídeo que ela conta. Que realmente, no vídeo onde ela conta o que aconteceu, já bem depois disso, dias depois, ela tava abalada pra caralho. Ali ela tava abalada pra caralho. Tava abalada pra caralho. Agora, antes disso não, ela não tava nem um pouquinho abalada. Aí tudo bem, eu realmente foi comovente ter visto o vídeo. Não tem como você não, tipo, não sentir compaixão vendo ela desesperada igual ela tava naquele vídeo. Só que antes ela tava de boa, então você entendeu como que não tem sentido? E realmente, tem provas que apontam que o cara pode ter estuprado ela? Então, é como eu disse, eles tiveram uma relação sexual, isso já tá provado nos exames. Agora, se foi consensual ou não, não se dá pra saber. Mas tem sim uma coisa que pode mostrar que ele pode ter estuprado ela. Que teve, acho que se não me engano, 2 depoimentos ou 3 dele que foram. O primeiro depoimento, ele falou que nunca tinha assim. Nunca tinha ficado junto com ela, né? E depois ele negou, não, falou que. Depois ele mudou, né? Ele mudou o depoimento dele na segunda vez que ele depôs, falando que não, realmente ele tinha ficado com ela.
Sendo que o vídeo mostrava que sim, tinha ficado. Então ele teve uma contradição aí. Tem uma justificativa pra isso, né? Não preciso nem falar nada. Se você for acusado de estupro, você vai. É meio óbvio que o cérebro humano já faz você negar tudo. Mas mesmo assim, ele se contradiz. Lá, eu me enrolei aqui. Ele se contradisse. Ele se contradisse. Então tem um sinal aí que ele pode estar mentindo. Mas apesar que o vídeo, os fatos estão bons. Tipo, todos os fatos dessa investigação mostram que talvez ele seja inocente. Então não fala que tem todas as provas mostrando que ele foi culpado. Não fala que o juiz não teve motivo para deixar ele sendo culpado. Até porque vocês falaram, ai, trataram ela super mal. Não, o advogado do cara tratou ela mal. Porra, o advogado do cara tratou ela mal pra caralho. Eu não vou mentir. No depoimento ali que eles estavam falando, ele tratou, destruiu ela, esculachou ela, foi um filho da puta, tratou ela mal pra caralho. Agora, o juiz e o promotor trataram ela super bem. Tanto que como ela começou a chorar assim no depoimento, eles falaram pra ela se acalmar, tentaram acalmar ela, falou pra ela beber uma água, que eles esperam, tudo mais. Fizeram o processo corretinho. Na verdade, entre aspas, corretinho, porque teve uma coisa errada aí, que agora é a última parte que eu vou ter que terminar de falar aqui. O tal do estupro culposo. O que é isso do estupro culposo? Que porra é essa? Tá, você vai falar de um homicídio culposo? Beleza. De um homicídio culposo. Tem como acontecer isso. Agora, você... Estupro culposo? Que merda é essa? Não existe estupro culposo. Eles usaram o termo errado, entendeu? Ainda mais que o cara foi inocentado. Um termo mais errado ainda. Então não tem sentido. Eu acho que tem chance sim disso ser verdade. Mas tem mais chance de não ser, até porque o que pode ter acontecido, cara? Se para pensar, ela era virgem. Isso é meio óbvio. E ela perdeu a virgindade ali com o cara. O exame mostra isso, que o sangue que tinha ali foi do rompimento, que era a primeira vez. Ela rompeu, eu não lembro exatamente o nome, mas rompeu, que ela estava perdendo a virgindade. E ficou aquele sangue ali na calcinha dela. Isso, o exame provou que ela estava perdendo a virgindade ali. Então, realmente, ela pode ter se arrependido por, porra, perder a virgindade numa casa noturna. É uma forma meio fria, se você parar pra pensar. E ela pode ter se arrependido disso, e aí, sei lá, aconteceu, não sei, eu tô confuso com esse caso também. E acabou acusando o cara de estupro. Só que o que os fatos apontam é que não foi um estupro, entendeu? Eu não tô defendendo ele. Pelo contrário, eu acho que se ele realmente estuprou ela, se eu não me engano vai ser refeito o julgamento, se ele realmente for provado que ele estuprou ela, aí sim, ele deveria estar na cadeia sem mais nem menos. Inclusive, se tivesse pena de morte, eu acho que ele deveria pegar, o estuprador deveria pegar pena de morte. Se tivesse, eu não tô defendendo o cara, eu não tô defendendo o estuprador. Mas assim, os fatos apontam que ele é inocente. Então não fala que foi sem motivo que o juiz inocentou ele. Até porque o julgamento não acabou 100% ainda. Até porque eles ainda vão ver o porquê que ela supostamente teria mentido por causa disso. Mas, se eu não me engano, também vai ser refeita a investigação, tudo mais bem trabalhado, uma análise melhor. Mas se você parar pra pensar, cara, não tem sentido. Não tem. No final de tudo, não tem sentido. É o único motivo que mostra que pode ter sido um estupro é realmente o que eu falei. Que é basicamente o cara ter se mentido da primeira vez e depois ter mudado a história, né? Depois se encontraram os vídeos que ele tava assim com ela, ele falou que não, que ele realmente tava. E ele mentiu da primeira vez. Pode ter sido por desespero? Pode, realmente pode ter sido por desespero. Porque da mesma forma que ela também pode ter falado que tava drogada ou bêbada por desespero. Mas é que aí também tem que usar tem que perceber o nível, né? Não é questão de ser relativista, né? Mas tem um nível diferente entre tá drogado e entre tá bêbado, entre... Então tá, ó. De novo, cortou o último vídeo, eu vou ter que falar de novo. Então tá. Tipo, tem como sim ela ter realmente, na hora do desespero, ter falado que tava bêbada ou drogada mentindo também, assim como o cara falou que não tava com ela. Mas é estranho do mesmo jeito, entendeu? É estranho pros dois lados, as histórias não batem, entendeu? Parece que os dois estão mentindo, não tem, é uma coisa que parece que ambos estão mentindo pra se safar e você não sabe quem tá mentindo mais e qual que é a história verdadeira. Porque se você for analisar as provas, tem uma história diferente do que os dois estão contando, entendeu? Porque de primeiro o cara fala que não tava com ela, aí no segundo depoimento ele fala que tava, ela falou que não tava, que tava bêbada e drogada, depois foi provado que não.
Aí o pessoal falou, ah, ele comprou o exame. Primeiro que ele falou que não tava com ela, então ele já não precisava ter comprado o exame. Vamos começar por aí. Então é isso, não tem como dizer se é verdade, se é mentira, se quem tá falando a verdade. Mas vocês entenderam o ponto que eu tô querendo chegar? Eu não tô defendendo o cara, pelo contrário, se ele realmente fez isso, como eu falei, tem um. Eu chutaria que tem uns 60% de chance dela realmente ter acontecido o que eu falei, dela ter se arrependido. E uns 40% de chance do cara ser inocente. Não, desculpa, o contrário. É 60% de chance do cara ser inocente de ter acontecido o que eu falei. Tá, essa merda cortou de novo, mas tudo bem, eu vou continuar meu raciocínio. Eu chutaria que tem uns 60% de chance dela ter se arrependido, como que eu disse. Porque, porra, é uma maneira meio fria de se perder a virgindade, né? Eu diria que tem uns 60% de chance dela ter se arrependido e contar, de denunciar do cara. E uns 40% de chance do cara realmente ter estuprado ela. Mais ou menos nessa média aí. Mas desses 40% ainda é uma porcentagem meio alta, assim. Isso julgando esses 40% eu pego pelo fato de que ele mentiu na primeira vez e de que ela realmente estava comovida. Então, naquele vídeo, o vídeo que aconteceu, tipo, não o vídeo dela saindo, o vídeo que foi bem depois dela contando o que aconteceu. O jeito que ela tava chorando ali, ou ela é uma mentirosa profissional, tipo, puta que pariu, ou ela realmente tava falando a verdade, porque não tem como, entendeu? Tipo, as histórias não batem. Cada um conta uma história, mas parece que os dois estão mentindo. Porque se você for analisar os fatos da investigação e das filmagens, é uma história diferente do que ambos estão contando. Eu não tô dizendo que o cara tá certo, eu não tô dizendo que se ele estuprou ela, ele tem que ser inocentado. Não, pelo contrário, tô falando que não tem como saber se ele foi inocentado. Então, pesquisa antes de falar que o cara que não teve motivo pra inocentar ele. Pelo contrário, as provas, em maioria, estavam inocentando ele. Entendeu? As provas inocentavam ele. Então, os juízes estavam meio que. Eu não vou falar que eles tiveram razão, porque eles deviam ter investigado mais, digamos assim, antes de sequer ter. Puta, como que chama? Sequer ter dado um julgamento, tipo, um basta, tipo, ter acabado. É muito cedo ainda, eles deviam ter esperado, devia ter investigado mais a fundo, entendeu? Aí teve também o caso ali dos caras que falaram do estupro culposo, que foi um termo errado de se usar, não existe isso. Também o cara falaram que trataram ela mal no depoimento. Não, o advogado do cara sim, tratou ela mal pra caralho. Foi um puta filha da puta. Só que agora o juiz e o promotor, eles trataram ela, em teoria, entre aspas, bem, assim, no depoimento. Então, é isso que eu quero dizer. Não tem como afirmar nada aqui. Eu não duvido que ele tenha feito. Eu não ponho a mão no fogo, mas eu não duvido que ele realmente tenha estuprado ela. Eu não vou pôr minha mão no fogo, como eu falei. Mas é assim. Eu não tô dando minha opinião. Eu tô falando simplesmente os fatos que apontam que provavelmente o cara é inocente. Então, não fala que não teve motivo para ele ser inocentado. Se informa antes de falar algo.